Bom dia, pessoal. Campus Party? Campus Party? Obrigado pela presença de todos. Nós vamos começar a nossa palestra sobre robótica. Vocês que estão aí na campus estão convidados, ainda tem lugares aqui na palestra. Eu sou o professor Maurício, robótica, e nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto que a gente fez de robótica, que começou aqui na Campus Party, alguns anos atrás, né, e que hoje está aqui com a participação do Instituto El Elyon, onde a gente tem essa garotada legal aqui que faz robótica, a parte aqui de desenvolvimento de games também. Tá? Além de professor, sou também poeta, sou palhaço aí, Doutores da Alegria, então a gente faz uma série de coisas aí para o pessoal, mas a tecnologia é aquilo que está enraizado na gente. Então vamos começar. Como começou o projeto da gente de robótica, e dessa robótica que hoje está na educação 4.0? Nós estamos lecionando já há 23 anos essa parte de robótica. E a gente trabalhava com a Lego. A Lego é uma das principais plataformas, acho que todos vocês conhecem a Lego. Bacana dela, que tem uma facilidade muito grande da criançada aprender toda a parte de sensores, a parte de programação através de blocos. Mas a gente tinha um grande problema que eu sentia. Depois que eles terminavam o curso, eles queriam utilizar esse equipamento em casa, e esse equipamento é um equipamento muito caro. Então, as pessoas não tinham condições de ter isso em casa. É um equipamento, para vocês terem uma noção de ideia de custo, que hoje um kit desse custa em torno de R$8.000. Então, não é qualquer pessoa que pode ter um kit desse. E a maioria do pessoal que a gente trabalhava, a gente tem a escola, a Multischool, que faz isso ali na região de Osasco. A maioria dessas pessoas é classe A e B. Mesmo assim, para elas é pesado você ter um equipamento desse. Então a gente começou a pensar, espera um pouquinho, como que a gente pode melhorar isso? Fazer com que essa robótica esteja aí ao alcance de todos. E aí a gente tem toda essa tecnologia criada a partir de 2009, com o desenvolvimento das placas de microcontrolador, com o Arduino. E aí a gente começou então a falar, peraí, vamos aliar essa experiência que a gente tem com o que a gente tem aí no mercado e vamos começar a fazer kits simples. Vamos começar a trabalhar com material reciclável, unir essas duas coisas, placas baratas e o material reciclado, e começar a estimular eles a criar. Então foi assim que a gente começou a modificar e a criar o nosso projeto. Quando chegou agora na pandemia, a gente teve aí alguns desafios, Um deles foi esse desafio das pessoas ficarem em casa. Então a gente criou todo um projeto e de repente a gente tem esse corte, 2 anos praticamente a gente trabalhando online. Então a gente teve inclusive um gap muito grande no aprendizado. As crianças que não estavam acostumadas a ter aulas em casa, passaram a ter aula em casa e essas aulas de uma forma que os professores também não sabiam direito como fazer. Então, a gente também começou a dar aula de robótica via online, e começar a criar sistemas para que a pessoa dentro de casa pudesse fazer as coisas. E isso, inclusive, estimulava, porque os pais tinham aquele grande problema da criança estar dentro de casa, eles têm que parar o que eles estavam fazendo para poder acompanhar uma aula, e de repente a gente começava a dar aquelas atividades para eles fazerem sozinhos. Então, pegando o material que tinha, um potinho lá de margarina, ou um tubo de shampoo, e fazer aquilo que eles podiam fazer, eles mesmos. Então, aquilo, inclusive, ocupava o espaço de tempo deles. E aí a gente começava a ajudar essa adaptação. Tá? Então, isso, inclusive, ajudava também no desenvolvimento dentro daquelas aulas que eram feitas na escola. Por quê? A gente estimulava eles nessa cultura do faça você mesmo, do buscar solução para aqueles problemas que eles tinham. Então, principalmente na área de ciências, isso é muito importante. A criançada hoje está muito acostumada com ir buscar tudo no YouTube e tal. A gente que é da tecnologia, às vezes eu falo, pô, sou da tecnologia, mas às vezes eu sou até um pouco contra ela, porque ela, de certa forma, emburrece um pouquinho a gente. Então, estimular ele a pensar por si só, por achar a solução. A gente, por exemplo, dá aula também de desenvolvimento de games, E
A gente vê muito o cara lá jogando um videogame e, de repente, na primeira dificuldade, ele já desiste, vai para outro, né? Então, a gente vê isso é uma característica muito comum hoje, né, na molecadinha. Então, a gente faz o quê? Vamos estimular eles a aprenderem, eles a acharem solução por si só. Então, isso que é a pegada dessa robótica que a gente começou a criar. Todos nós podemos aprender. Todos. O aprendizado é uma coisa que nasce com a gente e que vai se desenvolvendo de acordo, né, com o estímulo que a gente vai dando a cada uma das pessoas. Não importa se esse jovem é de classe A ou B, ou de classe C ou D, ele tem a mesma inteligência. Basta a gente trabalhar isso nele, basta a gente estimular. O que a gente vê é que às vezes o de A, classe A e B, tem mais estímulo. Porque ele já começa, né, o neném já ganha como presente um iPhone. Né, então ele já começa a trabalhar, né, com essa parte de tecnologia logo cedo. E talvez aquele que é mais pobre, ele não tenha acesso a essa tecnologia. Mas estimulado, a gente consegue, né, fazer projetos com ele, consegue resultados fantásticos, né, fantásticos mesmo. Lá na Multischool, logo na entrada, a gente tem, né, esses dois totemzinhos ali. Está escrito lá, sim, você pode aprender. Isso é uma lição que a gente faz lá. Outra lição que a gente tem é, não existe erro, não existe errado, né? Erro existe, mas não existe errado. O erro é um caminho para o acerto. A gente estimula ao erro para a gente encontrar o acerto. Dentro da própria Google é assim, né? Se estimula a cada um dos funcionários a apresentarem 5 erros numa reunião. É difícil o cara apresentar 5 ideias erradas. Em uma dessas ideias vai ter o certo. Porém, a nossa sociedade, ela é feita diferente, né? Ela é feita só para acertar. A gente só pode acertar. A gente é punido se errar, né? Então, a gente tem medo de tentar. E a robótica é para isso. Você deve tentar. Você consegue, né? Você chega lá. Essa é a ideia nossa. Vou falar um pouquinho de como surgiu o projeto. Em 2018, na Campus Party, nós lançamos esse projeto como robótica infantil. Fizemos uma startup, né? Lançamos ele como startup. Fomos lá, prototipamos tudo isso com a base no Arduino, de uma forma parecida com aquilo que a gente aprendeu com a Lego, né? Então, o Arduino, onde eu podia conectar cada sensor através de um cabo USB, ao invés, né, da criança precisar prototipar tudo isso através de jumpers, de placa de prototipagem e tudo mais. Então, o que eu queria? Utilizar isso de uma forma simples, como era a Lego. E nós fizemos isso, então, na Campus Party, naquela oportunidade. Esse projeto acabou ganhando destaque, né, durante a Campus. Aqui está como ele foi feito, né? A gente colocou isso numa caixinha, fizemos aí um shield para plugar em cima do Arduino, aí com os cabos USB, né? Registramos todo o projeto no INPE, né? Porque hoje em dia também você cria as coisas e as pessoas... Eu lembro que quando eu estava ali na parte ali das startups, o cara olhava aquilo e falava, nossa, mas isso é bastante simples, né? Legal. Eu falo, pô, mas para chegar no que a gente chegou, tem um caminho. É fácil eu ver e copiar. Qualquer um de nós que somos makers, copiamos qualquer coisa que a gente vê, sem problema nenhum. Mas e para ter ideia? E para ver como ligar aquilo e entender? A plataforma que a gente usava para programar, né, é a plataforma do MIT, né, o Scratch for Arduino. Então a gente usava o Scratch for Arduino, que facilitava a vida deles, né, e eles plugavam daquela forma. Nós começamos a trabalhar com criança de 7 anos de idade. A criança que ainda estava lá começando a aprender a ler e escrever. E aí acabamos, nos eventos que a gente participou, acabamos até sendo convidados para participar com criança menor. Então a gente começou a desenvolver coisas para o professor usar em sala de aula, como massinhas cantantes, desenho que fala, tudo isso plugado nesse equipamento que a gente tinha desenvolvido. Tá? Então aqui tem mais fotos dele. Então aqui está uma forma de ligar ele. Por exemplo, aqui ele está ligado, né, num servo motor. Então dentro de uma caixinha, isso para a criança fica bem fácil dela trabalhar. E a vantagem que a gente via em relação à Lego, né, é que com a Lego eu tenho um cabo pequeno. Eu não consigo colocar as coisas muito distante. E com esse kit que a gente fez, a gente conseguia, né, criar,
né, um ambiente, um tapete inteiro com várias coisas espalhadas por ele e eles programarem isso e ver acontecer a coisa. Tá? Muito bem. Tivemos a surpresa, né, em 2018, quem vinha fazer a palestra principal era o Steve Wozniak, né, e ele não pôde vir. E aí, na época, o gerente de conteúdo era o Thales, né? Falei assim, poxa, eu queria tanto conversar com o Wozniak. E agora, como é que faz? Ele falou assim, daquele jeito brincalhão dele, você vai substituir ele. Eu falei, você é louco? Eu substituir um cara dele, ele é o meu guru, não tem como substituir. Não, mas nós vamos pegar os principais projetos e vamos colocar, porque ele é insubstituível. O Paco, para quem não sabe, né, vocês aqui é o criador da Campus, ele falou, ele é um cara insubstituível. Né? E aí, então, a gente teve que substituí-lo. E entramos no palco. Depois disso, nós na Campus 2019 também participamos, a Campus fez uma área chamada Campus Experience, né, e foi ali no Center Norte, e nós ficamos fazendo, né, atividades com todos ali no kit. Veja que aí o kit já estava mais desenvolvido, né, já tinha uma caixa e tudo mais, e a gente ficou lá o dia inteiro, né, fazendo atividade com a criançada, com os jovens que apareciam por ali. Tá? Fizemos palestras e tudo mais também. Então aí ficou o kit dessa forma. Tá? Colocamos ele dentro de uma caixa e tudo mais. Muito bem. Com a pandemia, então, a gente teve que começar a buscar, né? A gente teve a pausa daí, porque foi a última Campus, né? E a gente começou, né, a fazer isso mais pela internet, ser convidado, a gente ia nos lugares, conversava, fomos procurados por gente do Brasil inteiro, né? Só para quem já teve e já fez aqui coisas pela Campus, que sabe o quanto isso abre horizonte para a gente, quanto faz a gente ver, né? A gente sai do nada, às vezes, para ser visto pelo Brasil inteiro, até pelo mundo, né? E eu acabei sendo convidado pelo nosso ministro, na época, o Marcos Pontes, para ir até Brasília e mostrar o projeto lá no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então foi bem bacana isso daí também que aconteceu com a gente. Aqui eu trouxe... Você gosta da escola? O que você achou da escola? Um depoimento de aluno. O que você aprendeu? Eu achei bem legal. 9 anos de idade essa menina tem. Mas com programação, com circuitos e muitas outras coisas. Qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? Eu me chamo Alice e eu tenho 9 anos. Há quanto tempo você faz curso na Multischool? 3 anos. 3 anos. E você já fez quais cursos? Eu já fiz a robótica e agora eu estou no Arduino. Arduino também. E a robótica, qual robótica você fez aqui? A Lego? Da Lego. A Lego. E o que você acha da robótica Lego? Eu achei ela bem legal. Os materiais e tudo. Isso ajudou alguma coisa você na sua escola? Ajudou. Acho que eu consegui, por exemplo, entender outras coisas melhores. De um jeito melhor. De um jeito melhor. Legal. Esse é um depoimento de uma mãe. Ela já está aqui, eu acho que é segundo ano, né? Segundo ano. Fez os 2 módulos de robótica, agora está fazendo Arduino. E assim, eu estou muito contente com a escola, eu recomendo. A senhora acha que melhorou para ela fazendo o curso? Melhorou alguma coisa na escola? Desenvolve bem, ajuda bem quando ela está nas aulas de informática na escola. Pensar melhor? Sim, o raciocínio fica mais rápido. E assim também falar, essa parte de desenvoltura, hoje o jovem ele tem muita dificuldade em se conectar com os outros colegas, né? Então assim, isso também ajuda? Acha que ajuda de alguma forma? Ajuda, desenvolve, organização, tudo. Trabalhar em grupo. Obrigado. Veja que a gente tem um depoimento de uma aluna, né, e de uma mãe, né, a gente tem vários depoimentos lá, e ela começou, no caso dela, né, um caso especial, porque ela entrou com a gente com 7 anos de idade, e ela começou fazendo a Lego, e depois nós trouxemos ela para o Arduino, né, então com 9 anos. Mesmo com a Lego, a gente conseguiu fazer coisa bem bacana com ela. Quando ela foi lá na Lego, que fica aqui em São Paulo, ali no Morumbi, o pessoal ficou abismado de ver ela com 8 anos na época, montando e programando robôs. Né? Então ela falou, peraí, mas a Lego não é usada nessa idade, e nós já usávamos, porque nós não usamos a apostila, né? Nós abolimos a apostila, material didático, a gente dá os conhecimentos, estimula, e aí dá desafios para que eles criem, e aí eles vão criando. Então quando eu pego às vezes um aluno de Lego, né, que já tem isso na escola, eu falo, agora você vai montar um robô. Ele fala, mas cadê o manual? Eu falo, nós não usamos manual, aqui nós estimulamos você a criar por si só. Deixa eu avançar um pouquinho, porque tem bastante coisa. Bom,
depois da pandemia, né, durante a pandemia, a gente começou fomos procurados pelo Instituto El Leon, né, que é um instituto também que fica ali na região do Grajaú, que hoje está atendendo 1.100 ao todo alunos, né, e para que a gente pudesse implantar esse projeto lá. E começamos a fazer isso durante a pandemia, e só conseguimos viabilizar isso após a pandemia, agora em 2021. Estamos completando 1 ano que estamos lá, né? E com bastante sucesso também, vendo, né, crianças ali que não tiveram, muitas delas, o estímulo, né, que esses demais tiveram, e a gente conseguiu fazer eles criar coisas também do zero, tá? Também sem usar material didático, apenas, né, estimulando a cabeça dele, ensinando ele a aprender, o ensino 4.0. Ele vai na internet, ele tem o conhecimento, mas a gente direciona como é esse conhecimento, e ele acha, e ele busca, tá? Aqui está a Cláudia, que é gerente de projetos, né, o depoimento dela sobre esse projetinho aí que a gente fez. Oi, gente, meu nome é Cláudia Fayad, eu sou gerente de projetos sociais aqui do Instituto El Leon e queria contar um pouquinho para vocês desta nossa parceria de sucesso com o Instituto El Leon e a Multischool, através do professor Maurício. Nós realizamos essa parceria desde o ano passado e já formamos mais de 160 jovens e crianças em 4 cursos que nós oferecemos aqui no Instituto. O Instituto é um instituto de responsabilidade social, então nossos cursos são totalmente gratuitos. Nós trabalhamos com robótica 1, robótica 2, mecatrônica e programação de games. Temos uma demanda muito grande, uma procura excepcional por esses cursos e eles têm feito um sucesso assim surpreendente. A região do Grajaú é uma região de alta vulnerabilidade social. E nós temos visto que tem muitos jovens e muitas crianças com habilidades muito boas assim, para a área de tecnologia. E tenho certeza que nós poderemos realizar um trabalho ainda de muito sucesso, que vai acontecer ainda nos próximos anos. Nós contamos sim com a colaboração de parceiros, de empreendedores da região. Se você acredita no nosso trabalho e quer conhecer também um pouco mais sobre o que a gente faz aqui, junto com a Multischool e o Maurício, clica lá no nosso arroba Instituto El Leon. Agora nós conseguimos ir lá para a Biblioteca Monteiro Lobato, que fica no centro da cidade. Esse projeto também é um projeto que a gente faz junto com a Secretaria de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo. Então, ele é um projeto assim que tem nos dado muitas vitórias, muitas conquistas, e nós temos mudado também a vida de muitas crianças e jovens que têm buscado desenvolver essas habilidades. Bom, pessoal, então aqui está um depoimento, né, também da Cláudia, desse trabalho que a gente está fazendo lá. Como é que funciona? Eu vou explicar rapidinho, o tempo é muito curto, eu não vou abrir para perguntas, depois eu fico disponível para vocês fazerem perguntas aqui ao lado, para a gente usar todo o tempo, tá? Como é que a gente começa esse trabalho? Primeiramente, desenvolvendo... Você tem 1 hora de palestra. Tá? Pode ficar mais? Ah, beleza. Deram mais 1 hora de palestra, então agora... então tá bom. Então vamos lá, então vamos poder fazer perguntas, então vamos um pouco mais lento. Beleza, então o que acontece? Como é que a gente começa o trabalho com esse material? Primeiramente, a gente tem que entender, né, eles têm que começar a entender como é que é o raciocínio lógico. Então aí a gente usa coisas bastante simples para trabalhar isso com eles. Por exemplo, aqui eu estou usando, né, tijolinhos da Lego coloridos, né, criando sequências e eles tendo que raciocinar. Como? Sem tirar um tijolinho do lugar, ele criar aquela sequência que a gente quer. Tá? Como se fosse, né, uma espécie aí de cubo mágico. Tá? Então a gente começa a entender como é que é o raciocínio lógico. Tá? Depois, os comandos, né, de um robô, como é que funciona? Né? Vocês vão comandar o professor, então a gente vai lá, né, e eles vão dando os comandos para a gente fazer aquilo, para eles entenderem que essas máquinas não fazem as coisas sozinhos, que os equipamentos não fazem as coisas sozinhos. Muitos não sabem mexer no computador, tá? Não sabem mexer no computador. No início, quando a gente começou, né, a gente encontrou esse problema, depois tivemos até que fazer um pequeno cursinho de computação ali, para ele entender como é que era o teclado, quais eram as teclas e tudo mais, porque eles tinham dificuldade no computador. E olha, isso não é também uma exclusividade do pessoal de classe C e D. Eu vejo isso no A e B hoje. Muitas crianças que a gente traz não sabem mexer no computador. Elas estão acostumadas com celular e tablet desde o início, tá?
Então aqui a gente começa com materiais reciclados, sem usar Arduino ainda. Então a gente fala, olha, traz o que você tem de casa, né? Um equipamento, um brinquedinho que você tem quebrado ali, que tenha motor, que a gente possa aproveitar. Embalagens, né? Embalagem lá de shampoo, sabonete, o que você precisar, o que você tiver em casa, traz para cá para a gente aproveitar. Primeiro, né, a gente ensina a reciclar o lixo também, que é muito importante. Tá? Então, a gente tem tanta coisa legal, tanta sucata que pode ser aproveitada. Né? Eu, como um engenheiro eletrônico, faço muito isso. Né? A gente conserta muito coisa com sucata. Tem peças que você não encontra para comprar, né? Aqui na região de Santa Ifigênia, de São Paulo, que é uma região que tem tanta coisa, né? A gente não encontra, às vezes, aquilo para comprar, tem dificuldade, muitas vezes pela internet. Quem dirá, então, para as pessoas que estão mais longe, né? Tem gente aqui do Brasil inteiro. Né? Eu já fiz projeto no Brasil inteiro e tive dificuldade de encontrar peças em muitos estados dos quais eu fiquei admirado. Né? Posso citar Rio de Janeiro, posso citar o Paraná. Né? Você tem dificuldade, às vezes, de encontrar uma coisa que você encontra com facilidade em São Paulo. Então, nessa sucata, você consegue fazer isso. Então, eu estimulo ele a fazer, primeiro, lá um pente fino naquilo que ele tem. Ele encontra as peças que ele pode criar outras coisas com aquilo. Tá? Então, um robozinho lá, simples, né? Usando a força centrípeta, ele se move. E aí a gente faz uma batalha de robôs com isso. Né? Então, usando garrafa PET, aí é uma caixinha de remédio, de medicamento. Então, uma pilha e um motor para ele entender como é que é a movimentação. A gente começa a trabalhar cada coisa dentro do robô. Né? Então, a movimentação, como é que funciona um braço, como é que funciona a cabeça. Então, esses exercícios é para ele entender toda essa movimentação, para daí a gente entrar, então, com o Arduino e aí entrar o raciocínio lógico e a programação. Tá? Aí está mais um outro projeto também, olha lá, feito já usando o Arduino agora, programando com Scratch. Né? Então, os bracinhos ali. Entendendo como é que é a movimentação de braço. Para um lado, para o outro. Tá? Isso são eles que criam. A gente fala, ó, funciona assim, agora você vai criar. Daí eles sentam ali, começam a trabalhar com esse material, a gente vai auxiliando nesse trabalho, e aí, né, os resultados surgem. Né, e a gente fez até uma feira, foi no meio desse ano, né, a primeira feira Maker lá no Instituto, e muitos têm pais que trabalham em atividades diferentes, e eles começaram a propor solução para essas atividades. Uma coisa bacana. Então, um pai, teve um caso de por exemplo, lá, onde o pai trabalhava com obras, né, e ele usava aquele sistema de laser, né, para poder colocar os azulejos, né, certinho, a cerâmica certinha. Pois ele desenvolveu isso, né, com um pointer, um laser pointer, né, e um motorzinho girando e um espelhinho, e aí ele fez um equipamento, né, que ele gastou lá o quê? Né, 10, 15 reais para criar, um equipamento que, se você for comprar ele original hoje, se não me engano, ele custa mais de R$1.000. Né? Então, olha, uma solução encontrada lá por aquilo que a gente tinha feito. Né? Braço, continuando o braço, né? Então a gente começa com a movimentação, né? Um braço de papelão, utilizando, né, primeiramente ali cordões para ele movimentar, ele entender como é que é isso, né? Como é que funciona o braço. Se eu vou fazer um braço robótico, eu tenho que entender como é que funciona um braço humano primeiro. Né? E aí eu posso depois colocar motor para que eu faça esses dedos funcionarem, mas no início é uma brincadeira. Ração automática, né? Ali na região do Grajaú a gente tem muita chácara, né? A gente tem uma ilha que fica ali no meio, né? Ali no meio da represa, e ali tem várias chácaras. E a gente tem alunos que os pais têm criação, né, de aves e tudo mais. Então a gente falou, vamos fazer alguma coisa que possa controlar, né, a ração e tudo mais. Aí eles criaram, né, com garrafa PET, tá? um projetinho onde de tempos em tempos ele abre e aí cai o milho, né, para que ali a criação possa se alimentar. Então, usando o material, né, que a gente tem lá, ó. Só o que a gente plugou foi o Arduino, né, com um servomotor. E aí ele de tempo em tempo está programado para abrir e cair ali a ração. Então esse é o protótipo, depois foi feito com balde e tal, você pode criar todo o resto, né, das rações ali. Que bichinho foi? Então olha que bacana, né? Crianças com 11 anos de idade fazendo isso. E aí a gente regular quantas e quantas. Fomos procurados, então, pela prefeitura também, ali pelas escolas da prefeitura da região de Itapevi, que fica na Zona Oeste, aí já, né, do outro lado de São Paulo. Né? Também ali eles têm um programa bem bacana, onde até a Microsoft está envolvida, né, que é a Escola do Futuro.
e aí a gente também fez trabalho deles de robótica, tá? Fizemos eles, aí estão todos eles com esses bonezinhos que a gente fez eles próprio criado, o Mário, né? Então cortava ali em EVA, colocava esses bonezinhos e a gente fazia todo aquele trabalho com eles também, para eles entenderem um pouco como funcionava essa robótica. Tá? Aqui, inclusive, como a gente trabalha também com a parte de games, né? Games também é bem bacana para eles entenderem a programação. Então a gente também faz um trabalho usando os jogos, né? Os videogames. Aqui, né, é um polo novo que a gente abriu, né, vai fazer 3 meses agora, que é lá na biblioteca Monteiro Lobato, onde a gente tem o telecentro. Tá? Os telecentros tinham um problema, eles estavam praticamente sem uma função específica, e foi contratado até gente para mostrar, gente vindo do exterior para mostrar a inviabilidade do telecentro. Em vez de colocar o cara para mostrar a viabilidade, eles queriam mostrar a inviabilidade. Então a gente falou, não, vamos mostrar a viabilidade. Né? A gente tem os Fab Labs, sim, todos conhecem o Fab Lab e tal. E tem lugares que tem Fab Lab e telecentro. Tá? Mas o telecentro como um lugar de consulta, como eram as LAN houses, obviamente é inviável. Mas se a gente usar aquele espaço, modificar um pouquinho ele e trabalhar com isso, com material reciclado, a gente muda tudo. E é o que a gente está fazendo lá na Vila Lobos. Aí, inclusive, o secretário, né, de Ciência e Tecnologia aqui de São Paulo, né, o Juan Queiroz, foi lá, né, verificar isso. Ele também é um engenheiro, né, também, formado nessa área de engenharia civil, mas com a robótica, na mecatrônica, né? Então ele entende um pouquinho disso aí, achou bem bacana o projeto, que nós estamos tentando agora disseminar por outros em São Paulo também. Nós estamos na região de Osasco. Não sei se vocês já ouviram dizer, né, já ouviram falar de Osasco, que ela está sendo reconhecida agora, sendo considerada agora como Oz Valley. Por que ela está sendo chamada de Oz Valley? Porque as grandes empresas de tecnologia e muitas startups unicórnios estão se instalando em Osasco. No início, tudo começou por incentivo de imposto. Enquanto São Paulo cobrava 5%, né, de IPI, de ISS, desculpe, Osasco passou a cobrar 2%. Isso já foi bastante atrativo para as empresas. Depois o governo de Osasco resolveu também dar facilidades, desburocratizando para essas empresas se instalarem em Osasco. Então quem nós temos lá hoje? Nós temos o Mercado Livre, né, assentado no Mercado Livre, iFood, 99 Táxi, Rappi, recentemente a Shopper foi para lá também, e estamos também hoje com 5 unicórnios ali. Acabamos de fazer agora em agosto, né, um encontro no teatro chamado Oz Valley 2022, onde inclusive empresas como DHL, Bradesco participaram, mostrando, né, a busca de novas tecnologias. Então ali a gente está começando a desenvolver um polo tecnológico, né, chamando essas empresas e falando para elas, olha, aqui vocês têm facilidade, né, para se instalar com incentivos fiscais, com desburocratização da prefeitura e tudo mais. Então nós completamos lá em Osasco agora 18 anos, né, que a gente está lá, trabalhando com esse projeto, somos um dos pioneiros, né? Eu estou há 23, né? Mas lá em Osasco a gente está há 18 fazendo isso lá. Tá? Como nós temos agora mais 20 minutos, eu quero abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Pergunta? Microfone? Tem microfone lá? Ah. Alô? Maurício, bom dia. Meu nome é Denis. Eu sou do interior de São Paulo, lá divisa com a MS. E eu e a minha esposa, nós temos uma pequena escolinha de robótica na nossa casa, também começamos no ano passado. E você falou coisa que a gente também pensa. Então, eu me muito na sua fala. Então, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. E um dos que eu quero dar na minha escola também, um dos é fornecer. Cortou esse último pedacinho? Espera aí que eu vou até aí, mais fácil. Isso. Isso. Aí, agora, acho que agora vai. Um dos passos importantes que você colocou ali é
que a gente pensa muito é ter esse material de robótica de fácil acesso para o aluno, para que ele também possa fazer na casa dele. Então, o Arduino e tal. Então, quando você falou que você construiu o kit ali, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que você faz isso, se você fornece isso apenas para os seus alunos, não sei se você pode falar, mas até em termos de valores, como que funciona essa parte? Porque eu, na nossa escola, é o próximo passo que eu quero dar, e eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa sua experiência, por favor. Parabéns mais uma vez. Nós começamos assim, como você também, né, há tempos atrás. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer fazer o quê? A disruptura da coisa, né? A gente tem um monte de equipamentos. Se você circular aqui pela campus, você vai ver um monte de propostas. Tem até startups aí que estão com propostas, tá? Mas uma das coisas que me afligia bastante é que antes de fazer isso, obviamente, né, eu sempre pensei da seguinte forma: se existe a roda pronta, para que eu vou reinventar ela? Tá? E na época, a gente foi a Google. Lá na Google tem um espaço aqui em São Paulo, não sei se você conhece, que é o espaço ali a Google tem várias cidades, tem aqui em São Paulo. E eu conheci um rapaz lá que tinha um projeto desse, de robótica, né? E eu falei, caramba, que bacana, eu quero trazer isso para os meus alunos, a gente pode fazer uma parceria. Porque o que eu vejo nos projetos? O cara é um maker, ele manja da coisa, mas ele não é um professor. Então ele cria lá, né, um kitzinho, mas aquele kitzinho funciona para fazer 3, 4, 5 experiências diferentes. Então é um robozinho, você compra, vem na caixinha, tal, e aí você consegue fazer aquelas coisas. Mas, gente, eu estou trabalhando com esse pessoal há 1 ano. Você tem que ter uma atividade para fazer por semana. Senão, você não termina. Então, você tem que fazer coisas novas. Então, esses kits que estão no mercado, ou você pega uma Lego, que sim, você consegue fazer tudo com ele, o que te der na cabeça, ou você pega esses kits que são bastante limitados. Então, a gente começou a desenvolver ele. O próximo passo agora dele, né, nós tivemos essa parada aí por causa da pandemia, deixamos meio de lado o desenvolvimento. Então, ele está em prototipagem. O próximo passo dele agora é criar a PCB dele, né, e a gente começar a comercializar sim ele. Eu quero abrir o sistema como um sistema. Você tem sistema positivo, sistema objetivo. Abrir para quem quiser, para a escola que quiser, para a faculdade, para quem quiser usar isso. Tá? E para aqueles que são mais, para aqueles institutos, para aquele pessoal que é menos abastado, a gente fala, olha, esse kit é assim, mas todas as peças que compõem ele, você encontra no mercado. Você pode ir lá na Santa Ifigênia, aqui em São Paulo, e comprar, ou você pode ir através do Mercado Livre, né, e comprar isso no Brasil inteiro. Então, essa é a ideia. Então, depois você pode me procurar, a gente troca telefone, posso te ajudar no que você precisar aí. Quem mais quer fazer perguntas? Maurício, bom dia, parabéns aí, cara, pela iniciativa. E uma dúvida, assim, depois que a criançada, principalmente a criançada da periferia, que ela faz o seu curso, como que mantém essa galera engajada sobre o tema, sabe? Como não desengajar ela sobre o tema, manter ela atualizada de alguma forma, assim? Você tem alguma ideia do futuro para continuar mantendo essas crianças, para continuar, para trazer a robótica e começar a resolver problemas reais dentro da periferia também? Perfeito, é exatamente isso que a gente quer estimular neles. Lembra que eu falei que a gente não usa material? A gente dá o conhecimento. E quando a gente faz, por exemplo, como a gente fez no meio do ano, a gente fez lá uma feira maker, a nossa primeira feira maker, a ideia que eu estimulei é falar, gente, pensa nos problemas que vocês têm e usa isso para resolver. Né? Eu pensei que nem ia sair tanta coisa, mas a gente ficou, né, sabe, surpreso com as coisas que eles fizeram. Porque é plantar semente. E outra, eu estimulo sempre eles. Eu falo, o conhecimento que eu estou dando a vocês, eu faço isso há 23 anos. Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova. Eu estou aqui na Campus Party ávido de aprender coisas novas. Às vezes com gente que tem 1/3 da minha idade. Né? Eu estou aprendendo com essas pessoas. Né? Então, essa é a ideia, é trocar ideia. No Brasil, a gente tem um problema no movimento maker, que é o cara fazer uma coisa e querer vender essa coisa. O código está ali, ó, mas eu vendo para você, né, para você cortar algo numa laser, para isso. Isso é uma coisa que a gente criou, isso aí tem que ser aberto. A gente fez em 2017, 2016, se não me engano, nós fizemos um encontro na FEI falando sobre o movimento maker.
que era o movimento maker? Inclusive, até no grupo de estudo, eu fiquei junto com o Thales, né? A gente ficou lá o dia inteiro conversando a respeito disso, para falar, peraí, o maker pode cobrar as coisas que ele faz? Não pode cobrar? Né? Tem que ser tudo gratuito? E a gente chegou à seguinte conclusão, inclusive o FabLab, o pessoal do FabLab estava lá. Nós falamos, não, é óbvio que você tem que fazer coisas que são de conhecimento geral, das quais a gente tem que, sim, abrir para todos. Agora, por exemplo, eu criei um kit de robótica. Cara, isso é para eu comercializar, porque senão eu vou viver do quê? Entendeu? Então é uma coisa desse tipo, mas tem que ter coisas abertas, sim. Então, respondendo aquilo que você falou, sim, eles adquirem esse conhecimento e eles pensam, começam a pensar fora da caixa, que essa é a ideia. Isso ajuda dentro da escola e ajuda ele a achar conhecimento. Olha, eu tenho aqui um aluno para dar depoimento. Vocês querem dar depoimento? Então vamos lá. Vem, convido ao palco rapidinho aqui. Isso, pronto. Nada melhor do que alunos que estão fazendo aqui. Fala o nome de vocês para todos. Meu nome é Augusto. Meu nome é Henrique. E o meu nome é Lucas. Vamos lá, quem vai falar primeiro? Uma boa tarde a todos. Um bom dia, na verdade, né? Que ainda não deu a hora do almoço. Deixa eu falar para vocês. O curso é o Elion. É um curso que, para vocês aí que tem a molecada, a criançada aí em casa, poder estar levando eles até o curso, porque lá a gente tem várias oficinas, como robótica, mecatrônica, inglês, violão, tudo entre mais aí que vocês podem estar levando a molecada de vocês, os filhos e etc. Fala sobre o curso agora, sobre o que você vai. Fala então aí. Deixa eu fazer uma escada aqui, porque eu quero ficar nervoso a primeira vez aqui. Então vamos lá. Tá, sobre aquelas coisas todas que a gente fez lá de robótica, tal, o que você acha que isso daí agregou na sua vida até agora? Professor, para todo mundo aqui, eu achei que o curso, a iniciativa do curso foi muito legal, primeiramente por uma comunidade que muitas pessoas não sabiam o que era o Arduino, a mecatrônica e a robótica, e hoje eu tenho um conhecimento maior do que eu entrei no curso e em relação ao Arduino, programação, etc. E eu acho que é um curso, uma iniciativa do senhor. Como você acha que o que você aprendeu podia ajudar na sua comunidade lá? Que ideia você tem de criar alguma coisa para modificar com aquilo que você aprendeu? Professor, eu acho que é muito da criatividade da pessoa de criar para a comunidade. Eu acho que, assim, o que a gente fez já ajudou muitas das crianças, de tirar das crianças. Do nosso projeto que a gente fez o elevador, que foi uma miniatura de elevador que foi muito marcante para a gente lá no curso, que, querendo ou não, acho que é o mesmo sistema de um elevador normal. A esteira que a gente vai fazer agora também, eu acho que vai ser um projeto muito legal para a gente fazer. Os sensores também dos apitos do robô que andava no chão. Foi uma coisa... Então vocês veem, quer falar também um pouquinho? Fala sobre o projeto que você fez, o último agora. O último projeto, o que você fez? O último projeto. Então, Oi? Apagar com o Bluetooth. O último projeto que nós desenvolvemos foi um simples mecanismo de... Calma aí, desculpa, gente. Calma. Acender e apagar a luz com o Bluetooth. A base do projeto consistia numa luminária automática, mas o diferencial da luminária é que ela acendia com um sensor. Porém, com que barulho, som ela fazia? Com a palma. Um exemplo é, quando a gente pede para apagar ou acender a luz, o simples comando vai apagar, acender. Mas a diferença era com o barulho da palma. O programa foi até que fácil e isso aí pode ser aplicado em qualquer casa, tudo mais. Só vai precisar da lâmpada, tudo mais, o relé e a programação simples. Tanto você pode fazer em casa ou em alguma oficina. Só pegar a programação e tudo mais. Bom, igual o Lucas falou aqui, né? É uma coisa que a gente pode agregar no nosso currículo aí também, porque é uma coisa bem interessante, né? Às vezes a gente só ir lá no interruptor e acender a luz, a gente pode estar colocando no nosso quarto, sala e etc. Bate palma, acende a luz, bate palma, apaga a luz. Obrigado, pessoal, pelo depoimento de vocês. Palmas para eles. Mais uma pergunta ali. Alô. Bom dia, Xará. Maurício bom dia, aqui bom também. dia. Tudo bom? Eu e minha esposa, a gente é de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu sou da área de tecnologia e ela da área de educação e comunicação.
O que a gente tem percebido com essa moçada é o que o colega aqui questionou, achei bem interessante a pergunta dele, porque o pessoal está cada vez menos imersivo, né? Tudo é mais curto, as músicas estão mais curtas, os textos estão mais curtos, as informações estão mais curtas, prender a atenção deles realmente é bastante difícil. Só para complementar aí o que o colega falou. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está aqui por escola pública, né? Se vocês têm algum produto para isso, para esse nicho, e se vocês estão buscando algum tipo de parceria com esse tipo da iniciativa pública, entendeu? Sim, como aconteceu com Itapevi, né? As escolas procuram a gente ajuda nesse trabalho a fazer isso. Outra coisa que eu não comentei, né, que a gente trabalha, frisar, a robótica livre. Hoje a gente vê o pessoal querendo colocar a robótica junto da grade curricular. Isso é muito difícil. Tá? Os professores têm que aprender, reaprender tudo. E o que a gente faz, na verdade, é auxiliar o professor. Sim, você quer usar alguma coisa na sua matéria? Beleza. Então eu tenho uma pessoa que vai auxiliar nisso. Então a gente pode fazer um trabalho, né, em cima disso. Mas a Lego tem muito isso. Ela tem toda uma apostila voltada para a grade curricular. Tá? Então isso foi desenvolvido ao longo de muitos anos. Tá? Agora, se a gente usar a robótica livre para estimular ele a aprender na área de ciências, isso que é muito importante. Melhora a matemática, né, melhora ciências em geral, inclusive até português. Né, porque ele tem que escrever. Inglês, porque os comandos são em inglês. Então, é uma melhora muito grande. Outra coisa, trabalhar em grupo. Eles estão cada vez mais isolados. Ficam ali no celular, né? Qualquer coisa que a gente pergunta, vou buscar na internet. Não. Tenta achar a resposta na sua cabeça. Né? Isso é disruptura. Né? Você fazer algo novo. Não pegar aquilo que está pronto, né? Ou partir daquilo que está pronto e desenvolver alguma coisa nova. Seria mais ou menos isso. Tá? Pessoal, eu deixei aqui, ó, tem o QR Code ali. Se pegar o QR Code, tem todos os meus dados ali. Tá? Só fotografar ali, tá? Telefone de contato, tudo, WhatsApp, pode chamar a gente conversa com vocês. Aqui. Então, meu nome é Gabriel, eu sou da UFRB lá da Bahia. E eu estou aqui com o pessoal do meu projeto de extensão, a RAIS, presente no I3E, que eu acredito que o senhor conheça, o I3E. E, primeiramente, o senhor me deu algumas ideias, porque a gente também faz algumas aplicações e ações em colégios, como forma tanto de adicionar a sociedade a esse meio, como de expandir também o nosso próprio projeto de extensão. E aí me surgiu a dúvida, o que o senhor acha que... Porque aqui, vamos lá, tem um professor aqui de São Paulo mesmo, que se eu não me engano o nome dele é Ed, e aí ele fala que programação hoje já é uma matéria de categoria básica para a educação de uma formação de uma pessoa. Principalmente assim, programação está em muita coisa, está presente no nosso cotidiano, por isso a pessoa não só ter o acesso à informação da informática em si, mas também da programação para poder ter uma vida mais aplicável, ter uma vida em que ela saiba fazer o mínimo, o básico que um ser humano deveria. Mas você acha também que robótica, nos próximos anos, que seria ideal a escola pública, assim, ele tinha falado também, a escola pública adicionar à sua grade curricular o estudo da robótica, nem que seja por meio básico? Veja, a robótica, tanto quanto a informática foi alguns anos atrás, ela é irreversível. Nós aprendemos a conversar com essas máquinas que vão auxiliar a gente. Né? Hoje você vê lá lanchonetes, né, com robôs já fazendo tudo. Você vai lá no touch, escolhe o lanche que você quer, o robô já prepara. Aqui em São Paulo tem muito isso, né? Se tiver um tempinho aqui de passear em São Paulo, você vai ver em shopping, vai ver em vários lugares, né? O cara preparando sorvete, preparando lanche. Isso é padronização. Então, a gente trabalhar com essas máquinas é irreversível. A gente vai ter que aprender a trabalhar com elas. Existe aí, né, um conhecimento aí no mercado que diz que as pessoas que não souberem fazer isso nos próximos 10 anos, né, elas vão ficar obsoletas. Porque as máquinas vão substituir. Né? A gente tem aí algum avanço na nossa sociedade, né, nesse sentido, e
Fazendo isso dentro da escola, né, da escola pública, a gente ensina a dominar essas máquinas. Lembra que eu falei que o pessoal tem dificuldade hoje de mexer com computador? Quer dizer que nós estamos aprendendo, não tem mais curso de informática. Quem sabe, sabe. Né? E o cara não sabe mais informática. Então o cara hoje ele digita com 2 dedos. Né? Pega uma pessoa que dá 360 toques, que nem a Dulce, que está sentada aqui do meu lado, que já foi até professora de datilografia, né? 360 toques por minuto num teclado, não tem mais. Né? Difícil você conseguir fazer isso daí. O meu primeiro projeto de robótica, pessoal, eu fiz com 11 anos de idade, em 1981, quando não se falava em robótica ainda. Tá? E aí foi a minha primeira palestra. Né? Fui convidado pela faculdade para mostrar, na época, olha como é que era a robótica. Uma professora de artes. Né? Ela falou, você pode ir, né, na FASP, mostrar para o pessoal como é que é o seu robô, que eu desmontei um carrinho, fiz com caixa de papelão, papel alumínio, ele fazia cálculo e eu controlava o robô. Isso eu e mais um aluno numa feira de ciências. Então ela falou, olha, você pode ir lá mostrar para eles? Eu fui fazer minha primeira palestra com 11 anos, mostrando aquele robô. Imagina se eu tivesse o que tem hoje. Né? Então é questão de estímulo. Eu aprendi a programar também na cidade, numa época que não tinha curso, e eu pegava livro em inglês, comprava o computador e ficava a noite inteira ali, copiando códigos e tentando alterar. Tá? Então você consegue sozinho fazer assim. Só que hoje com a internet, meio que a gente emburreceu o pessoal. Porque ele vai buscar pronto. Ele é executor de tutorial. Ele faz o tutorial e depois não sabe, né, fazer aquilo sozinho. Eu uso muitos colegas que estão aí na internet, né, o próprio Flávio aqui do Brincando com Ideias, eu falo que, gente, vai lá no site dele, não fala o Flávio aí? Falo, vai lá no site dele, ó, ele tem lá, eu não tenho tempo para gravar o que ele grava, mas ele grava, ele tem uma didática legal, beleza, então por que a gente não fazer isso? Você fala, pô, eu quero uma ajuda sua, professor, eu vou te dar essa ajuda, como eu posso querer uma ajuda tua também do que você está fazendo. Se a gente compor tudo isso, nós vamos conseguir fazer um projeto bacana, composto por várias pessoas. Esse projeto nasceu aqui na Campus Party. Né? Eu tive colaboração de várias pessoas que viram isso, que foram lá e me deram ideias. É impossível a gente saber tudo em todas as áreas. A gente não consegue. Você tem uma ideia? Esses dias eu faço muito projeto para empresa também. Né? Já fizemos para a Multiplan, que é a rede de shopping centers, fiz para a Sony, Magazine Luiza, uma série de lugares a gente faz projetos. E esses dias eu estava fazendo uma rede de academias grandes, aí, que é uma das maiores do Brasil, e o rapaz, eu não conseguia sensoriar os equipamentos. Eu levei um estagiário meu, ele olhou, falou, por que a gente não tenta um sensor RF? Cara, eu já tinha tentado todo o sensor, dava problema. Eu falei, cara, por que eu não pensei nisso? Tá? Ele é um aluno meu, tá? Mas eu não pensei. Então, todos colaborando, visões diferentes, a gente chega, né, na conclusão que a gente quer. Qual é a conclusão que a gente quer? A gente quer fazer essa galera aprender. Né? A gente quer criar uma sementinha, falar para ele, olha, a internet é legal, a tecnologia é legal, mas a gente tem que saber usar isso como aliado da gente, não a gente buscar tudo ali, né, mas a gente buscar auxílio. Todo dia eu busco auxílio no site desses colegas. Às vezes eu pego um sensor que eu nunca trabalhei na vida. Por que eu vou tentar aprender ele do zero, se eu posso ir, por exemplo, lá no site do Flávio e tem já ele gravou alguma coisa, pelo menos o fio da meada. Aí eu vou fazer. Vários, inclusive, esquetes que eu faço, está lá escrito, feito pelo professor Flávio, tal, alterado pelo professor Maurício. Outra coisa que nós temos que aprender a fazer, dar crédito para quem fez, não copiar e tomar o crédito da outra pessoa. Não, a gente não precisa disso, movimento maker não precisa. Uma das coisas que minha esposa fala para mim, né, a Dulce está aqui do lado, que ela é da área de direito, ela fala, cara, eu admiro a área de vocês, maker, porque vocês um auxilia o outro. A gente não vê aquele ciúme de um com o outro, e sim um colaborando com o outro. O cara fala, pô, eu quero participar, pô, eu quero fazer. Isso é bacana. Então, isso que eu quero plantar, essa sementinha que eu quero plantar neles aí. Tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitando a deixa, na verdade não é uma pergunta, né? É falar a respeito de um pouquinho, que eu quero que ele fale, como é que é o trabalho que é feito diretamente com a NASA. A gente faz também o trabalho com a gente já fez o trabalho com a ESA, né, que é o projeto AstroPy, talvez vocês conheçam, que foi feito com Raspberry. Nós trouxemos a primeira Raspberry Jan aqui para São Paulo também, né? Trouxemos a primeira para cá, são os computadorzinhos, aquele computadorzinho que é do tamanho de um cartão, né? Que é um pouquinho mais do que o Arduino, porque ele já é um computador, um microcomputador. Então, muito projeto a gente faz com ele. E a gente participou do projeto AstroPy, que é um equipamento que está lá na estação espacial, a cada 2 órbitas, né? Ele registra todos os dados de telemetria, né? E depois manda para a gente estudar isso aqui.
E agora também estamos aí como meio que embaixador da missão Artemis, né? Indo nas escolas públicas e falamos sobre a missão Artemis. A NASA fala, qualquer um, né? Eu recebi o certificado da NASA, que eu não estou com ele aqui, mas ele fala, qualquer pessoa que acredite na missão e que queira contribuir com ela, para os milhares de problemas que a gente tem para resolver. A missão Artemis, para quem não sabe, vai levar o homem a Marte. Tá? Ela leva agora a Lua, a primeira mulher negra vai pisar a Lua, depois de 40 anos aí, e ela vai ser, vamos dizer assim, o posto Ipiranga da missão Marte. Tá? E o Brasil participa da missão Artemis criando robôs. Né? Nós estamos criando robôs. Quem gosta disso daí pode pesquisar lá na internet, né? Soft Robotics, que você vai ver os esquemas que são feitos. São robôs que não têm parte física, eles são feitos com indução elétrica e com pneumática. Tá? Então é bem bacana, e tem equipe de brasileiro trabalhando com isso daí. Então a gente quer estimular essa criançada, olha quais são os problemas que tem lá. Como aquele meu aluno, proponha. Aí o cara fala, pô, mas eu não entendo nada, eu não sou engenheiro. Newton deixou cair uma maçã na cabeça dele para ter uma ideia. Você não precisa ser, você consegue fazer isso. Né? Você consegue vendo, né, um pouquinho aí do que está acontecendo lá e talvez pensando fora da caixa, que justamente é o que o Movimento Maker quer, pensar fora da caixa, você propor uma solução que pode ser o fio da meada para um cientista chegar num problema grandioso que a gente tem, que é chegar até Marte. Tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Pessoal, estão os dados nossos aqui para vocês. Né? Vamos puxar mais uma vez aí Campus Party para todo mundo? Campus Party! Muito obrigado.